O pessoal da mídia não está aí, então vamos aproveitar quem está aqui nos ajudando. Isso. Vamos lá. Ô, X. Mais uma. Obrigado, filhão. Queridos, vocês vão ouvir um homem de Deus. Eu admiro esse pastor. O que Deus está fazendo em Piracicaba, na igreja desse homem aqui, é formidável. Vamos aplaudir Jesus recebendo o pregador. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Queridos, eu me sinto em casa. Pregar aqui nesse altar maravilhoso, porque eu venho aqui, acho que há 20 anos eu venho nessa igreja. Tive o prazer já de dormir várias vezes na casa do pastor Zé Jorge, no quarto do profeta. Já almocei com ele, já jantei na casa dele, já tomei café da tarde, já vi Jairinho comendo pão com presunto e queijo antes de ir para a faculdade. Lembra, Jairinho? Jairinho pegava o pão, ligava a televisão e comia. Estava lá, eu na sala lá conversando. Ei, bênção. Pastora Solange, irmão, a pastora Solange fez uma farofa para mim, que eu estou levando embora a farofa. A farofa é tão gostosa que fica até com o suporte em cima do pudim. Queridos, vocês são privilegiados de ter o pastor Zé Jorge, como a Kika falou, e é essa a nossa visão mesmo. Um homem manso. Eu acho que o pastor, ele precisa ter essa característica da mansidão, para poder cuidar do rebanho. Não é fácil ser pastor, sabe? Deixa eu só falar uma coisinha para vocês sobre gratidão. Eu tenho aprendido, tenho estudado muito sobre isso, mas estudado mesmo. Eu tenho me aprofundado no assunto gratidão. Nunca se esqueça das pessoas que te ajudaram quando ninguém se importava com você. Nunca se esqueça da pessoa que estendeu a mão para você quando muitos tentaram te derrubar. A gratidão, ela abre a porta do próximo milagre. Eu tenho praticado isso na minha vida. Como nós estamos com um povo diferente agora à noite, talvez vocês não saibam a história minha e do pastor Zé Jorge. Mas quando o pastor Zé Jorge acreditou em mim, há muitos anos atrás, ninguém acreditava. Me convidava para pregar aqui nos 12 dias. Eu era pastor de uma igrejinha pequenininha. Falou de mim para o presidente do estado na época, para mim falar na convenção, lá em Santos, há muitos anos atrás. Eu nunca, pastor Zé Jorge, vou esquecer, nem do senhor, pastor Solange, nem da Aline, nem do Jairo, nem de ninguém, porque a casa de vocês fez a diferença na minha vida. O pastor Toninho Stefan sabe quem o senhor é na minha vida. Eu sempre deixo muito claro, porque a gente não deve, irmão, apagar a imagem de quem foi bênção na nossa vida no nosso passado. Quando tem pessoas que elas fecham a porta da própria vida, quando elas são ingratas. Tem gente, olha o que eu vou mostrar para você, que se ela subir um degrau na vida, ela se acha mais importante que todo mundo, e sai logo pisando na cabeça de todos, inclusive de quem ajudou ela. Ô meu lindo, você tá bom? Oh, que alegria ver você. Nossa, faz tempo que a gente não se via, não? Quantos anos faz que a gente não se via? Uns 10 anos ou mais? 10 a 12, né? Você é um menino maravilhoso. Deus abençoe, viu? Feliz de ver você aí. E então, tem pessoas que elas não podem subir. Irmãos, eu não esqueço de ninguém. Eu não esqueço de quem me levou para o ministério. Eu não esqueço de quem me deu a primeira igreja para me apacentar. Eu fui uma pessoa muito desprezada nessa vida. Já pisaram muito em mim. Talvez um dia eu vou vir aqui contar para vocês um pouco da minha história. Mas eu fui muito rejeitado na escola. As meninas tinham nojo da minha mão. Na educação física, ninguém queria eu no time, porque diziam que eu era muito ruim para jogar bola. Quando eu ficava para escolher o time, todo mundo escolhia, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Aí sobrava o Fabrício e uma menina. Eu quero a menina. Deixa o Fabrício para vocês. Então, eu acho que Deus fez isso, permitiu isso acontecer.
para que eu sempre reconhecesse as pessoas que me ajudaram no caminhar da vida. E o pastor Zé Jorge foi essa pessoa. E aqui, quem sabe, lá em casa, ele é referência para mim. Às vezes a gente está distante, né? Tapetininga, Piracicaba, não está sempre junto. Mas no coração, eu estou sempre junto com essa família. Valorize o pastor Zé Jorge. Quanto mais você for grato ao Abraão dessa igreja, que é o pastor Zé Jorge, a pastora Solange, que são a família sacerdotal, pode ter certeza, mais Deus vai honrar a tua vida. Lembre-se que o Senhor disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Da mesma forma que sou grato ao apóstolo Toninho por tudo que ele faz na minha vida, por ser o meu superintendente, o nosso presidente estadual, sou muito grato. Ele também acredita em mim em bastante coisa, né? Mas eu sou muito grato ao pastor Zé Jorge. Queridos, nós estamos começando, eu já estou pregando, tá? O segundo semestre. E aí, eu orando a Deus, o que levar para aquele povo maravilhoso de Itapetininga? Você sabe que tem muitas pessoas, irmão, que infelizmente, talvez não seja o seu caso, mas tem pessoas que já estão assim, ó. Janeiro de 2024 vai ser uma nova história. 2023 já foi. Pelo amor de Deus. 6 meses é muito tempo para você entregar os pontos. Deus tem coisas maravilhosas para te surpreender ainda esse ano. Se você abrir o seu coração para aquilo que eu vou pregar agora, eu tenho certeza que quando chegar lá, não vai chegar dezembro, novembro, você vai lembrar das palavras minhas, vai falar assim: o que o pastor Fabrício falou. E eu estava lá entregando meus pontos. Não desista, irmão. Dá tempo ainda de emagrecer. Eu cheguei aqui, pegou no meu pé, e ele falou assim: nossa, barriguinha, hein, tá crescendo. E eu virei para ele e falei assim: viu, daqui 15 dias vai começar os 120 dias de jejum na minha igreja. Isso aqui vai embora tudo na hora. Quando chegar no final do ano já está magro de novo. Vai dar tempo para tudo ainda, irmão. Tudo. Posso dizer uma coisa? Dá tempo até do pobre ficar milionário. É verdade. É verdade. É verdade, irmão. Quer que eu prove? Você quer que eu prove? Para você não entregar os pontos? Você quer que eu prove? 13 anos. José fica dentro de uma cadeia. Fica esquecido no Egito. 13 anos. Você não acha que todo dia, quando ele acordava cedo na cela do cárcere da cadeia internacional do Egito, Satanás não vinha afrontar ele e falava assim: ó, mais um dia perdido. Os anos estão se passando. Seus irmãos que te traíram estão lá, comendo, bebendo, gozando da vida, e você está aqui esquecido numa cadeia e vai morrer aqui. Todo mundo se esquece de você, José. Até o último que você ajudou aí, que saiu por causa de você, o copeiro se esqueceu de você. E o diabo vem todo. Lá na galeria, aquele de branco é o coisinho? De gravata? É ele mesmo? É ele, Aline? É o coiso lá? Aline é judeu. De gravata lá. Lá, ó. Olha lá, com a mão na nariz. Marcão, Marquito. Marquito, você tá aí, lindo, ó. É nós na finta.com. Você ainda me ama? Assim? Ah, bom. Agora ele fez assim, ó. É isso. Irmãos, olha para mim. Você acha que era fácil para José? Todo dia a voz da afronta vinha na mente dele. E essa voz da afronta vem todo dia na minha e na sua mente. Só que pastor Zé Jorge, o dia do tapa da mão de Deus na mesa e fala: chega! É o chega dele, ele muda do dia para a noite tudo. E o que José Jairinho não produziu, pastor Jairo, em 13 anos, ele produz num dia só. Ele sai da cadeia de presidiário, ele dorme presidiário e acorda como o homem mais importante do Egito.
E você está aí querendo entregar os pontos? Não, irmão. Eu só peço, por favor, não dê ouvido à voz mentirosa do diabo, que fala às vezes para você assim: para que mais um culto? Para que continuar indo na igreja? Para que ser dizimista? Para que entregar oferta? O que está mudando? Faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que você está entregando dízimo e não mudou nada na sua vida. Deixa eu contar uma coisinha para você, até como forma de testemunho para incentivar você. Eu sou pastor há 24 anos. Agora, esse ano, que Deus está dando permissão de eu construir a primeira igreja da minha vida. Eu esperei 24 anos. E eu vi um monte de pastor passar na minha frente e ir construindo igrejas. E eu lá, pagando minhas prestações de terreno, de isso, daquilo outro. Até que chegou uma hora que Deus vê que você não desiste. Segundo historiadores, pastor Zé Jorge, Ana esperou 24 anos para nascer Samuel. Só que quando nasce, fala para quem está do lado, às vezes está demorando para nascer. Mas quando nascer, na sua vida, a sua vitória, falar para a pessoa aí, vai ser diferente de todas. Ó, Marquito, eu vou provar. Fala para mim o nome dos filhos de Penina. Alguém vai falar assim: pastor, não está na Bíblia. Tá, lógico que está na Bíblia os nomes dos filhos de Penina. Estão lá. São os filhos de Eucana. Mas você nem sabe. E eu também, falar agora para vocês, eu não sei. Eu li ontem o nome deles, já não lembro mais de ninguém. Mas ninguém esquece o único homem da terra que foi juiz, profeta e sacerdote: Samuel. Sabe por que está demorando? Porque Deus está caprichando. E você chegou aqui hoje pensando, vozinha, a senhora está aí? Deus abençoe. E você chegou aqui hoje pensando em parar de desistir? Não. Fala para quem está do seu lado aí, tem um segundo semestre que vai ser muito melhor do que o primeiro. Vamos lançar uma palavra profética na vida da pessoa que está do seu lado aí? Olha lá, o meu querido já pôs a mão na cabeça e tomou posse. É isso aí, arrebentou. Isso sabe como chama? Isso é fé. Diga comigo assim: a glória da segunda casa será maior que da primeira. A glória do segundo semestre será muito maior do que o primeiro. Olha o que eu vou pregar para vocês hoje, por gentileza. Põe o primeiro slide aí. Os 4 verbos que estão na boca de um vencedor, que te farão prosseguir para o alvo. É muito forte. Quem puder anotar, ó, já estou vendo gente com caneta anotando, anota mesmo. Irmão, crie esse hábito de anotar as pregações. Crie esse hábito. Sabe por quê? É neurociência, tá? Quando a gente só escuta, no dia seguinte a gente vai lembrar no máximo 20%. Quando a gente anota, no dia seguinte a gente lembra 80%. Se a gente anotar e ler, dá quase 100%. O diabo não passa a perna em você. Pastor Zé Jorge, eu estou vendo muita gente tirando foto com o celular. Não sei se há possibilidade, de repente, o povo não tirar foto. Amanhã disparar no celular do povo os slides. Não sei se tem como. Você manda aqui o pastor Jairo, a igreja tem WhatsApp? O povo manda no WhatsApp da igreja: eu quero o slide. O senhor dispara todos que está aqui. Vamos fazer assim, para você não ter que tirar foto? Outra coisa, foto, irmão, não fica a mesma qualidade do que o slide original. E eu, pronto, eu disponibilizo, fica para o seu slide. Eu achei lindo isso. Eu vi você tirando foto, arrebentou. E quando eu estou falando na minha igreja assim, eu vejo negada tudo com o celular, aí eu paro na hora, eu falo assim: não, vamos fazer melhor. Eu mando para vocês os slides. Aí o povo fica tudo feliz e manda lá no WhatsApp: eu quero. Se você quiser um slide, você manda no WhatsApp da igreja: eu quero o slide. Eles vão mandar todos os slides para você na ordem bonitinho, tá bom? Melhor, foi mais caprichado para vocês merecem. Os 4 verbos que estão na boca de um vencedor, que te farão prosseguir para o alvo. Vamos ler o texto sagrado. Vocês conseguem ler comigo? Vamos lá?
Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Amém, gente? Queridos, 4 verbos que tem que estar na boca nossa nesse segundo semestre de 2023. E eu estou falando com você que talvez fale assim, mas o senhor não sabe como foi o meu primeiro. Foi péssimo, foi terrível. Espera um pouquinho só, Deus me trouxe aqui. Você sabe que quando Deus manda um pastor de fora, é como se viesse um anjo de fora para trazer uma revelação para o povo? Então, essa revelação é para a tua vida, é porque Deus viu que você precisa ainda avançar muito mais, que você precisa conquistar muito mais, e que Ele tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano, reservado para você nesse segundo semestre. Primeiro verbo que está na boca de um vencedor, põe para mim, querido ou querida? Cadê? Quem é? É menina ou menino? É menina? Como é o nome da menina? Como que é o nome? Elaine? Não grite comigo, não sou surdo. Brincando. É a Anne? Aninha? Põe aí para mim enfiar. Qual é o primeiro verbo? Qual é? Olha o que diz o texto aí. Uma coisa eu faço. Olha aqui para mim. Eu vou dar para você um dado científico. Não é número chutado, tá? É dado científico, ou seja, é números reais. 95% da população mundial são medianos, iguais. Só 5% são pessoas diferenciadas. E nesses 5% estão as pessoas que fazem, independente se a situação está boa ou má, favorável ou desfavorável, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. O que muitas pessoas fazem hoje? Elas começam a vir na igreja. Primeiro mês, acontece um monte de milagre. E as coisas começam a andar. Ela chega no pastor Zé Jorge, na pastor Solange, pastor Jairo, todo mundo aqui, Aline, todo mundo. Ai, que alegria, eu estou jejuando, eu estou orando. Olha, o pastor me ensina a ler a Bíblia, e aquela empolgação. Nossa, pastor, tudo que eu peço, Deus responde rápido. Aproveita, novo convertido, Deus faz isso. Você quer um milagre rápido na sua vida? Pede para o novo convertido orar por você, que Deus responde na hora. Mas daqui a pouco, irmão, acontece de algumas coisas a gente pedir, e não é que Deus não responde, Deus manda a gente esperar. Deus coloca a gente na espera. Eu não contei para vocês, eu estou há 24 anos esperando a construção de um templo. Agora que o Senhor deu sinal positivo. E quando Ele dá sinal positivo, irmão, posso falar uma coisa para você? Tudo se encaixa. Eu vou falar uma coisa, nem está no meu sermão, mas eu vou falar algo que eu falei para o pastor Zé Jorge, lá na igreja da Paulista, domingo passado. Eu tenho 44 anos de idade. Eu entreguei minha vida para Jesus de verdade com 15 para 16 anos, fruto de uma depressão. A segunda coisa que Deus tratou comigo dentro da igreja, a primeira foi o perdão. Eu era ruim, eu era rancoroso, eu era briguento. A segunda coisa que Deus tratou comigo foi sobre o dízimo. Com 15 anos e 10 meses de idade,
eu entreguei o meu primeiro dízimo da minha vida. Fazem mais de 28 anos que eu sou dizimista fiel. Você sabe o que é ser dizimista há 28 anos sem quebrar um mês sequer? E nesses 28 anos, tem o período do meu casamento, que quando eu fui casar com a minha esposa, até os presentes de casamento, o que vinha em dinheiro, mas o que vinha em produto, quando o pastor Zé Jorge nos deu um jogo bonito de pratos, a gente ia na internet e via quanto pagava, e a gente devolveu o dízimo até disso. Minha casa inteirinha é dizimada. Eu vou contar uma coisa muito forte que eu aprendi esses dias atrás. Eu vou compartilhar com vocês para abençoar a sua vida. E isso eu aprendi com Abraão. Quando você é dizimista fiel, você entrega para o Senhor os 10%. Na verdade, você está entregando para um homem que é como se fosse assim no original bíblico. É como se Deus fosse o orquestrador. Presta atenção que eu vou falar para você. É muito forte essa revelação. Eu nunca vi ninguém ensinar isso que eu vou ensinar. Lá nos originais, quando você está falando lá do dízimo de Abraão a Melquisedeque, olha que forte. Isso para trazer fé no seu coração. É como se Deus fosse, quando Ele recebe os seus 10%, é como se você desse os 10% do seu salário por orquestrador. Agora uma pergunta que não é difícil, não precisa ser músico para saber. O que o orquestrador faz? O que o orquestrador faz? Irmãos, me ajuda? Rege. Rege o quê? Uma orquestra. Eu pergunto para você, por que tem um orquestrador, um maestro na orquestra? Pode falar, senhora, pode falar. Para os músicos não se perder. E aí, Jairinho, você que é mestre nisso, Aline também, que é uma ministra de louvor, tem a hora certa que entra o piano, o violino, o trompete. E nós que estamos de fora ouvindo a música, nós falamos assim, que música linda, porque fica tudo sincronizado. Olha lá, o pastor Zé Jorge já entendeu, ele já pegou. Quando você é dizimista fiel, o Senhor se torna o maestro da sua vida. Ele começa tudo se encaixar. E quem olhar de fora para a sua vida vai falar que a sua vida é uma sinfonia perfeita. Pastor, o senhor permite me dar um testemunho pessoal? A minha vida, Deus faz as coisas se encaixar. Deus não ia colocar um construtor na minha vida, sendo que eu não tenho um terreno. Mas olha como Deus é maravilhoso. No ano de 2016, entrou na minha igreja, pelos fundos, uma senhorinha muito humilde, com uma folha de pão na mão. E ela falou assim, eu queria falar com o pastor Fabrício. Eu fui atender ela, e ela falou assim, pastor, era uma folha de pão, irmão, um rabisco. Ela falou assim, pastor, eu vim aqui em nome do meu patrão, desenhado à mão, bem mal feito. Meu patrão é dono desse terreno, e ele falou que nesse terreno, ele quer que construa uma igreja. Olha o orquestrador trabalhando. Eu quero construir uma igreja, mas eu preciso primeiro de um terreno. Eu não fui de atrás do terreno, o terreno veio atrás de mim, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, são fiéis, as bênçãos alcançarão. Por isso que o diabo não quer que você seja fiel. Ele quer que você fique correndo atrás da esmola. Não, se você for fiel ao Senhor, inclusive nos seus dízimos, a bênção corre atrás de você, e não é você que corre atrás da bênção. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui ver o terreno era 150 metros da igreja. Eu nunca tinha enxergado o terreno, irmão. Um mega terreno. Resumindo, para não delongar aqui, 2016 ele dá um terreno,
2019 ele dá outro terreno do lado. 2020 ele dá um barracão que ficava do lado do terreno. 2022 ele dá outro barracão. Resumindo, 6.500 metros quadrados o Senhor entrega. Quando Deus olha do céu e fala assim: peraí, o Fabrício tem terra suficiente, agora eu vou colocar no caminho dele o construtor. Do nada, irmão, chegou um novo tecladista na minha igreja. Esse tecladista um dia falou para mim: pastor, tá ruim o som da igreja, posso chamar um amigo para vir regular o som da igreja? Eu falei: pode. Veio um menino lá de São Paulo para regular o som da minha igreja. Mal sabia eu que naquele dia, aquele menino que ia vir em São Paulo ia falar para um amigo: ó, estou indo lá para Piracicaba, vou regular o som de uma igreja. Aquele amigo falou assim: eu vou com você. Mal sabia eu que eu ia conhecer um homem libanês. Esse homem, a gente ia cair na graça dele, ele ia amar a gente de graça. Ele ficou sabendo que eu queria construir uma igreja, assim, assim, assim. Ele falou assim para o amigo dele: eu gostei desse pastor, porque eu vi que ele trata todo mundo igual, sem diferença, ele nem sabe quem eu sou, ele me tratou com muito amor e carinho. Eu vou construir a igreja para esse pastor. E ele vai pagar conforme as condições da igreja dele. E o pastor Zé Jorge até conheceu esse construtor esses dias atrás com a pastora Solange. Irmão, a igreja está indo, está construindo. O que é? Inclusive é um ótimo cozinheiro, o construtor. Irmãos, a igreja está indo a todo vapor. Você sabe quando parece, por exemplo, quando chega o Carrefour numa cidade, o Pão de Açúcar numa cidade vai construir, e os caras lá são cheios de grana, e põe todo um monte de pedreiro, um monte de construtor, e a obra vai... E a igreja lá está trabalhando dia e noite, porque ele falou assim: pastor, eu quero ver se até o fim do ano, nós estamos inaugurando a igreja. Sabe como que é o nome disso? O orquestrador. Mas só fazem 28 anos que eu entrego no altar o meu dízimo. Se eu não fosse fiel ao Senhor, Deus não ia pôr terreno, Deus não ia pôr construtor, não ia pôr nada. A nossa fidelidade atrai as bênçãos para a nossa vida. Seja fiel. Voltando aqui, uma coisa eu faço: 95% das pessoas na primeira barreira, no primeiro problema, no primeiro empecilho, desistem. Só 5%, mesmo com a luta, mesmo com a barreira, mesmo com os problemas, eles avançam, eles fazem. Fala para quem está do seu lado: faça, mesmo que não esteja fácil. Fala para ela: faça, mesmo que não esteja fácil. Quantas pessoas que assim, ó, ela começa a fazer algo, está tudo dando certo. Porque no começo, irmão, nós temos motivação, mas daqui a pouco a motivação vai embora. E sabe o que vai fazer você até o fim? A força de vontade. Pode ver a pessoa: eu vou fazer inglês. No começo está motivada. Daqui a pouco veio o primeiro verbo to be, que ela não to be muito. Ela já desiste. Quantas pessoas: eu vou arrebentar, agora eu achei o negócio da minha vida, eu vou ficar milionário. Você não encontra mais com a pessoa 3, 4 meses, daqui a pouco você encontra ela: ei, querido, como tá? Tá naquele lugar? Ah, aquela era furada, eu já estou em outro lugar. Dali 6 meses você encontra ela, ela fala assim: agora eu encontrei o mapa da mina. Não é sempre assim? Dali a pouco você encontra com ela: e aí, a mina já está dando muito ouro? Ih, lá não deu certo. São pessoas que elas não fazem, elas param nos primeiros obstáculos. Fala para quem está do seu lado: só vence quem não desiste. Fala para a pessoa: está difícil? Continue fazendo. Está fácil? Continue fazendo. Fala para ela: está alegre? Continue fazendo. Fala para ela: está triste? Continue fazendo. Quantas pessoas, irmãos, que vocês sabem, pastor Zé Jorge vai fazer a corrente de 7 quartas-feiras. Ela vem na terceira quarta-feira, ela olha assim: ah, não aconteceu ainda um milagre. Mas a gente fala: que aconteceu um milagre, aconteceu um milagre ainda. Aí choveu um pouquinho mais forte, aí não vou na igreja não. Ela para a corrente, ela quebra a corrente. Fale para mim: corrente quebrada segura portão fechado? Não
não serve para nada. Você não pode quebrar as correntes. Quem está entendendo? Segundo verbo. Primeiro é fazer. Segundo, qual é? Esquecer. Esquecendo-me do que ficou para... Eu não sei qual é mais difícil. Se é fazer ou se é esquecer. Mas isso aqui, ó, é fundamental para quem quer vencer na vida. Irmãos, quantas pessoas da igreja que foram enganadas no passado por alguém, foram traídas por alguém, perderam alguma coisa de grande valor na sua vida, e elas ficam sempre presas ao passado. Tem pessoas que você vai conversar com ela, a primeira coisa que ela cita para você é: mas se você soubesse o que eu vivi há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, meu marido me deixou, minha esposa me deixou, meu pai me abandonou. Irmão, eu não estou desprezando o problema, nem o passado de ninguém, mas eu tenho que falar uma coisa como teu pastor, nessa noite, nesse altar, como pastor, que o pastor José Jorge franqueou a palavra. Eu quero falar uma coisa para você. Eu te entendo do que você sofreu, mas eu não posso ficar dando pilha a esse sofrimento do seu passado, porque nem o Senhor dá mais pilha a esse sofrimento do passado. Na verdade, o Senhor não tem mais compromisso com o seu passado. Na verdade, Deus não quer que você pegue uma âncora e coloque ela no mar e prenda ao seu passado. Sabe por quê? Satanás, toda vez que você fica olhando o passado e chorando, ele está aplaudindo, porque ele sabe que enquanto você está preso ao passado, a sua vida não vai andar para frente. Perceba que eu creio que 95% de quem está aqui tem habilitação. É motorista de carro, de ônibus, de caminhão, de moto. Veja que o seu retrovisor é desse tamanhozinho, mas o seu para-brisa é enorme, porque o que Deus tem para você não está lá atrás, está lá na frente. Pastor Zé Jorge, um dos maiores câncer que tem no meio das pessoas é as pessoas que estão com mágoa e tristezas do passado. Ah, eu não perdoo fulano porque o que ele fez travou minha vida, prejudicou minha vida. Eu pergunto para você, e voltando no nosso personagem que eu gosto muito, José do Egito. Enquanto José tivesse ira no coração, Deus não ia colocar ele no trono. Sabe por quê? Porque se José tivesse um coração assim, ó, meus irmãos, eles acabaram comigo. Meus irmãos me destruíram. Para de colocar tanto poder na mão das pessoas sobre a sua vida. Você às vezes fica assim, se não fosse aquele meu gerente, aquele meu encarregado estava melhor, ele destruiu minha vida, ele acabou com a minha vida. Você está dando tanto poder para uma pessoa? Será que ela é tão poderosa desse jeito? José não fez isso. Ah, queridos meus irmãos, eu estou aqui nessa cadeia porque eles me venderam para o Egito. Ah, mas se um dia eu sair daqui, eles vão sentir o peso da minha mão. Porque se José tivesse coração de vingança, ele fala assim, eu mato todo mundo na hora que eu sair daqui. Sabe quem José ia matar? Todo Israel. Ele ia matar todo o Israel do Senhor. Mas José, ele conseguiu esquecer do que os seus irmãos fizeram para ele, esquecer do passado. Na verdade, ele fez algo melhor. Uma linguagem que está na moda aí, até dos coach. Ele ressignificou. Não foi os meus irmãos que me venderam para o Egito, mas foi o Senhor que usou meus irmãos para me vender para o Egito, porque Deus tinha um propósito maior na minha vida, para salvar a humanidade no Egito. Enquanto você ficar colocando um monte de responsabilidade na costa de uma pessoa que talvez te traiu mesmo, que talvez te enganou mesmo, talvez puxou seu tapete mesmo, sabe o que vai acontecer? Você não vai esquecer. Quem está com a âncora no passado
não tem como avançar para o futuro. E eu termino essa parte dando o exemplo de José. Algo que José dá uma lição para todos nós. De fato, ele sofreu muito. Quando você lê o Salmo, eu acho que é o Salmo 105, fala do sofrimento de José, das correntes nas pernas de José. Mas daí, quando José entendeu que quem na verdade mandou ele para o Egito foi o Senhor, e ele entendeu que Deus tinha um propósito muito maior, que aquela dor dele só era uma escola, só era uma preparação de Deus, só era a faculdade do Senhor, para algo grande que Deus tinha na vida dele. Quando José sai da cadeia, vai para o trono, José dá uma lição para mim e para você. Ele tem o primeiro filho, e ele põe o nome do primeiro filho de Manassés. Deus me fez esquecer o passado de sofrimento. Quando ele engravida a mulher de novo, e vem o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você não entendeu? Eu vou explicar. Enquanto não nascer Manassés, não nasce Efraim. Você não entendeu? Eu vou explicar mais um pouquinho então. Enquanto você não esquecer o passado, Deus não tem como prosperar o seu futuro. Pastor, mas e no meu caso, não foi errado comigo? Eu errei comigo mesmo. Eu fiz escolhas erradas. Eu me machuquei. Eu não me perdoo. Então eu falo uma coisa para você. Se o Senhor, que é o seu Deus, que é o seu Pai, te perdoa de todos os pecados, acaso você tem mais autoridade que Deus para você não se perdoar? O Senhor manda eu ser voz profética nessa noite, nesse lugar. O Senhor manda dizer para você que tem uma ferida por causa de um erro seu que você não se perdoa. O Deus manda dizer: do teu passado não me lembrarei mais. Para terminar essa parte, sabe quem mandou a gente esquecer? Um homem inspirado pelo Espírito Santo chamado Paulo. Será que você tem o passado mais sujo do que Paulo? O grande perseguidor e matador dos cristãos. Se Deus perdoa Paulo, um assassino, e o faz o maior pregador dos gentios, a ponto de escrever 2/3 do Novo Testamento, qual é o seu pecado que Deus não pode te perdoar nessa noite? Se o Senhor conseguiu curar Paulo do seu passado doente, você acha que Deus não cura você do seu passado? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, dá um sorriso para o meu braço, sorri aí, dá um sorriso aí, sorri. Irmão, sorri para a irmã, hein, irmão. Não mandei mexer a sobrancelha, mandei você sorrir para ela. Agora ele deu risada lá. O irmão virou para a irmã e fez assim, ó. Não, é sorrir, ó. Vai, sorri aí para a pessoa do lado aí. Irmã, sorri para ele, irmã, não é balançar a cabeça. Dá um sorriso, irmã. Um sorriso Colgate Colinos Sprite. Dá um sorriso para a pessoa e fala assim, ó. Esqueça. Enquanto você continuar igual aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, Deus não vai fazer coisa lá na frente na sua vida. Ah, pastor, se o senhor soubesse como foi minha vida, o senhor não falaria desse jeito. Irmão, eu estou falando para todo mundo, não porque eu quero, mas é o Senhor que quer te libertar. Agora você tem que ser o primeiro a querer ser liberto e esquecer, porque ainda que o seu passado triste foi só no primeiro semestre, Deus tem um segundo semestre maravilhoso para a sua vida, em nome de Jesus. Terceiro, para a gente ir para os finalmente e acabar, daqui a pouco o pastor Zé Jorge puxa minha saia aqui. Qual é? Eu avanço para os que estão o quê? Diante. Irmão,
tão importante como fazer, como esquecer, é você avançar. Você sabe que muitas pessoas estão paradas na vida. Diga comigo assim: nada muda se eu não mudar. Queridos, braço cruzado não muda a vida de ninguém. Se você não mudar a semente, não vai mudar a colheita. Você precisa avançar, ainda que talvez tenha dia sem vontade, mas avançar não depende de vontade. Avançar está ligado à necessidade. Quem está anotando, anota essa frase. Avançar não tem a ver com vontade, tem a ver com necessidade. Tem dia, irmão, que tem muita coisa que eu não quero fazer também. Mas sabe, deixa eu lhe dizer algo. Só criança que faz o que gosta. Criança, não é assim? Esse dia atrás a Kika estava lá em casa, triste. Gabriel, meu filho, está com 2 anos e 6 meses. Gabriel passou uma semana passada, irmão, assim, ó. Vamos comer, Gabriel? Não quer. Quer arroz? Não quer. Quer frango? Não quer. Quer doce? Quer. Quer bala? Balha. Esses dias ele não estava comendo nada. Eu fui fazer a visita para um irmão. Tem um irmão lá na igreja que ele é corretor. Ele está vendendo no empreendimento. Eu fui lá no empreendimento para orar pelo empreendimento, para vender todas as casas lá no condomínio. Aí fui eu, lá no empreendimento do irmão. O irmão levou para o escritório. E eu atendendo, conversando com o irmão. Então, irmão, vamos orar, né? Daqui a pouco o Gabriel vai lá no baleiro, abre o baleiro, pega a bala e vem. Ele vem em mim assim, ó. Papai, balha. Eu falei, sua mãe vê que arroz, feijão e carne você não quer nem saber. Mas bala você quer. Porque criança quer assim. Criança só faz o que gosta. Se você for uma pessoa que é assim, eu não gosto, isso eu não vou fazer. Você vai ter atitude de criança, não tem como você avançar. Adulto faz o que gosta e faz principalmente o que não gosta. E faz o que não gosta porque sabe que o que não gosta é necessário para a vida avançar. Quem entendeu, diga amém. Quando o Senhor tira Ló lá de Sodoma e Gomorra, lembra que Deus falou? Saio correndo, mas não, olhe para trás. A mulher de Ló, desobediente, ela não avançou, ela olhou virou estátua de, cuidado, para você não estar fazendo a sua vida ficar uma estátua de sal. Continue avançando, porque Deus tem coisa maravilhosa no segundo semestre de 2023. E eu acabo a pregação agora. Quarto. Qual que é? Mais uma vez, queridos. Prosseguir. Prossigo para o alvo. Você tem que pensar grande, porque o seu Deus é grande. Você não pode sonhar pequeno. Você não pode dizer, mas isso não é para mim, porque na minha família ninguém tem faculdade, na minha família ninguém teve mais do que um Fusca. Irmão, eu entendo tudo esses pensamentos, eu entendo, mas não compreendo. Sabe por quê? Não é porque um do seu familiar não teve, porque ninguém teve, você não vai ter, porque você é diferenciado. Você tem o dono do ouro e da prata na sua vida, você tem o arquiteto do universo na sua vida, você tem El Shaddai, El Elyon, o Todo-Poderoso é o seu Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Sabe o que é prosseguir? É ir em frente, é continuar, é avançar, é não parar. Eu tenho certeza que se você está nessa noite com o seu coração aberto nesse local, nessa igreja linda, nesse santuário, e você está deixando Deus tratar com você, e você fala, é verdade, eu vou prosseguir, mesmo que seja numa velocidade até menor, mesmo que não seja 100 por hora, que seja 40, é melhor ir a 40 e sempre do que 100 e daqui a pouco virar 0.
vai na constância, porque Deus vai ser contigo. Quem crê assim, diga graças a Deus. E para terminar o resuminho, vamos lá, minha querida, põe aí para mim, Anne. Qual o segredo para prosseguir? Faça uma coisa, esqueça o que passou, avance e tenha um alvo. E eu vou falar mais, e o alvo grande, porque o seu Deus é muito grande. Amém? Para terminar, próximo e último slide. Em 2023, no segundo semestre, faça, esqueça, avance, tenha um alvo. Faça. Ó, para ensaio ficou ruim. Vamos ensaiar mais um pouquinho no 3 com tudo, para entrar na sua mente que você tem que fazer, esquecer, avançar e ter um alvo. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Feche os seus olhos, Senhor Espírito Santo. Que essa simples palavra que eu trouxe a esse povo nessa noite, o Senhor faça ela todo dia ecoar nos ouvidos do povo. Que elas têm que fazer, esquecer, avançar e ter um alvo, meu Pai. Ó Espírito Santo, talvez haja pessoas que estão aqui e chegaram aqui hoje desanimadas. E elas falam, pastor, o desânimo é tão grande que eu não tenho força para avançar e prosseguir. Meu Deus, faz uma faxina agora, nessa mente, nesse coração. Tira, meu Pai, essa sujeira, essa tristeza. Talvez ela ainda está carregada de traumas do passado, de traições, de palavras que falaram contra ela, de pessoas que a machucaram. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Pai, no poder da oração, que o Senhor está aqui nessa noite, que o Senhor está ouvindo a minha oração. E talvez, Pai, essa pessoa nem orar está orando direito, ela está mais ouvindo a minha oração do que falando, porque nem força para abrir a boca ela está tendo. Mas uma coisa eu creio, que meu Pai, ela vai embora, ela vai dormir essa noite, e o teu anjo vai visitar ela no quarto dela, e amanhã ela vai acordar decidida, meu Pai. Ela vai fazer, ela vai esquecer, ela vai avançar e ela vai ter um alvo. Em nome de Jesus, eu abençoo esse povo maravilhoso da igreja sede de Itapetininga, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe todos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Pastor Zé Jorge. Ô, irmãos, quem sabe a gente consiga, depois que ele construir, a gente